Eu vou mostrar como é que faz a indexação do DRX de acordo com o modelo que eu já fiz anteriormente, que é o que está sendo mostrado na tela. Vou fechar e começar tudo do zero. Primeiro eu fiz a busca do CIF na base de dados. Eu encontrei esse CIF 14.000 e eu vou utilizar o Vesta para poder exportar os dados. Eu abro o CIF com o Vesta, que aparece a célula unitária, as informações. Então eu venho aqui em utilitários, padrão de fração de raio-x, essa opção. Venho aqui em condições, altero o número para 1 e clico para calcular. Já posso vir aqui em File e exportar, mas antes eu vejo aqui está tudo certinho no plot do gráfico. Aqui em File, exportar, tabela de reflexão, clico, procuro a tabela onde eu vou salvar nessa daqui mesmo e coloco o TXT. Clico OK. Eu já posso fechar o Vesta. Olha aqui o arquivo salvo do CIF em TXT e vou olhar também os dados do DRX da amostra. No caso eu vou plotar o DRX do fosfato de prata esférico, que é essa opção aqui, esse TXT. Esse arquivo ele já foi enviado direto lá do aparelho, ainda tem essas informações, mas eu vou plotar de uma forma que eu não preciso excluir essas informações do arquivo TXT. Vou fechar, vou abrir o ORG, espero carregar. Carregou o arquivo, seleciono o workbook, venho aqui em File e importar. Caso não esteja aparecendo essa opção Import Wizard, eu clico aqui nessa seta de baixo e vou procurar aqui nessas opções. Clico nessa opção, é mais fácil para importar. Procuro onde o arquivo está, no caso na pasta onde eu deixei. Eu vou primeiro plotar o arquivo das amostras, o registro da amostra. Eu adiciono e clico OK. Mas também eu já posso adicionar o TXT do CIF. No caso eu posso vir aqui, procurar o CIF, pego o TXT, adiciono e já clico OK. Ele vai aparecer essas opções. No caso eu quero que abra em workbooks diferentes. Eu posso importar separadamente em cada um dos workbooks, ou então eu posso plotar para ele já criar workbooks separados. Nesse caso eu venho no modo de importação e clico para ele iniciar com um novo workbook, Start New Book. Clico em avançar. Essas opções de comentário aqui elas já ficam em outra cor. Os dados eles já de intensidade e dos tetos eles ficam uma cor cinza mais clara. Então eu venho aqui, clico Next, avanço novamente, avanço. Aqui ele já me dá uma visualização prévia de como é que vai ficar. Mas caso não esteja aparecendo dessa forma, esteja aparecendo assim, eu venho aqui e mudo a forma de separar de ponto para vírgula. Nesse caso eu seleciono essa primeira opção, aí ele já me dá a forma correta. Aqui no delimitador eu posso selecionar o Tab Space, que é a forma com que uma coluna vai separar da outra. Normalmente ele já vem aqui delimitado automaticamente, mas eu posso selecionar aqui também.
clico em avançar, ver se está tudo certinho, né? Essas opções aqui não mudou, tá tudo certo. Clico em avançar e clico em finalizar. Ele vai importar os arquivos. Aqui a gente consegue ver que ele importou o DRX da amostra e os dados do CIF. Aqui nos dados do CIF ele importa com um erro, então eu tenho que observar que o 2θ ele mudou aqui para F, então eu só vou mudar aqui para 2θ. Eu copio daqui e colo aqui, que eu vou colocar a intensidade. Nesse caso eu posso pegar, copiar essa coluna e colar em um novo workbook, mas aqui não vai interferir muito não. Eu vou mudar o eixo do 2θ para X, para eu poder plotar ele normalmente. Aqui no int eu vou normalizar. Aqui eu deixo de 0 a 1, ok. Ele cria uma nova coluna aqui. Essa nova coluna eu posso clicar e ocultar essas 3 colunas para não ficar atrapalhando. Aqui eu fico só com essas, mostrar só essas duas. Eu clico aqui para poder tirar o cálculo automático, dou OK. Dessa forma, quando eu for plotar ou então mexer no gráfico ou ver algum ponto, o gráfico, o Origin, ele não vai me impedir de fazer esse processo por causa do cálculo. Então aqui eu renomeio novamente, apago e renomeio, vou colocar intensidade normalizada. Intensidade normalizada. Intensidade normalizada, ok. Aqui são as unidades, eu coloco unidade arbitrária e aqui no comentário eu vou colocar o nome da base de dados e o número do CIF. No caso, ela foi baixada do ICSD e o número do CIF é o 14.000. Eu coloco essas informações direto aqui no workbook para poder facilitar na hora de plotar. Aqui no workbook do fosfato da amostra, né, eu excluo essas informações e vou fazer também a normalização do eixo Y da intensidade. Eu normalizo, deixo de 0 a 1 e OK. Tiro o cálculo automático, apago essas informações que foram geradas e agora eu vou colocar o nome. No caso, esse nome vai ser a informação do eixo Y, a legenda. Vou colocar a intensidade normalizada e as unidades serão arbitrárias, né? Coloco o ponto A. E o comentário é o nome da amostra. No caso é o fosfato Ag3 e o 4. Para poder deixar esse 3 e o 4 sublinhado, eu adiciono o traço virado para a esquerda, coloco menos e coloco 3 entre parênteses. Aí eu consigo plotar aqui rapidinho para poder visualizar se deu certo. Nesse caso deu certo. Vou excluir aqui, não,
minimizar aqui, tirar do maximizar, e já vou modificando aqui também. Eu coloco o traço, menos, e deixo o número entre parênteses. Dou ok, aqui ele já muda direto. Aqui S2 está aparecendo, mas é uma configuração do meu Origin. Então se aparecer aí também, eu posso vir aqui nessa opção, ferramentas do objeto, eu clico no gráfico, desmarco e marco novamente, aí desaparece. Então aqui já apareceu intensidade normalizada e o A, que é o eixo X. Nesse caso vai ser o 2θ, eu coloco 2 traço o G, eu coloco o Q entre parênteses, aí aparece aqui 2θ. Agora que eu vou modificar o intervalo que está sendo mostrado, vou colocar de 10 a 110, e no vertical vou modificar para uma escala mais, não seja tão intensa, vou botar de menos 0,1 para 1,5. ok, apareceu. Nesse caso existem duas formas, consigo fazer a indexação de duas formas. A primeira é clicando no 1 aqui duas vezes, eu procuro aqui o eixo Y correspondente ao CIF do fosfato, né, que é esse aqui, e clico aqui para adicionar o plot, aplico e fecho. Aqui ele apareceu essas opções, né? Ele modificou aqui o gráfico, então eu venho novamente aqui, mudo a escala para 10 a 110, clico aplicar, mudo aqui novamente para 1,5, aplico. Aqui eu não quero que fique dessa forma, eu quero que o CIF ele fique uma linha vertical, então eu clico duas vezes no gráfico, aqui eu mudo a opção, eu seleciono aqui na opção do CIF e mudo aqui para Scatter, eu aplico. Ao aplicar, ele já vai mudar aqui no gráfico, vou colocar o ponto. Mudando o ponto, aí eu já posso vir aqui e selecionar a opção que eu quero, que eu desejo. Então eu posso deixar um quadrado ou a outra forma geométrica que eu achar melhor. Dessa forma, vou deixar o triângulo, eu posso modificar o tamanho dele aqui nessas duas opções, mudar a transparência, certo? E mudar da forma que eu achar melhor, que vocês acharem melhor. Eu adiciono o dropline, eu marco aqui essa opção vertical, não, eu posso mexer aqui caso vocês queiram também, dou um aplicar. Aqui eu posso dar um ok e visualizar melhor o gráfico. Se eu quiser destacar um ponto, subir mais o ponto, eu posso selecionar, vir em data, né, em dados, clicar em move data point, clicar assim, ok. Dessa forma eu consigo selecionar o ponto e mover ele para cima clicando na seta cima, para cima. Posso mover para o lado, clicando na seta para o lado, ele vai selecionar o gráfico, o outro ponto, o próximo ponto. Clicando na seta do lado esquerdo, ele vai mudar para o lado esquerdo. Se eu clicar na seta para o lado para cima, ele vai mover o ponto para cima.
É basicamente isso. Caso eu selecione e mova com o mouse, ele vai mudar de uma outra forma. Então eu prefiro mudar o ponto aqui mesmo nessa opção. Na opção das setas. Feito isso, agora só está faltando adicionar os planos cristalográficos. Que eu posso vir aqui no workbook do CIF e ver os dados de HKL. Aqui eu posso já ocultar essas colunas para eu só ver a que eu desejo, né, as que vão interessar para mim. Eu posso selecionar elas, clicar com o direito e ocultar em hide. Posso ver o ponto aqui, né, no ângulo 20 eu tenho esses pontos. Então eu posso selecionar, copiar, ir para o gráfico e colar aqui. Adicionar um texto, aqui dá a opção de texto e colar. Eu removo esses espaços, clico fora. Aqui eu posso selecionar o gráfico, clicar novamente dentro, aí eu consigo girar o texto. Para ficar mais fácil, eu seleciono e seguro o Shift, clico com o mouse e giro para o lado. Aí ele fica nessa posição. Mas caso não apareça essa opção, eu posso selecionar, clicar com o botão direito e mudar a rotação para 90 graus. Dou OK. Moveu normalmente. Aí eu seleciono e movo para onde eu achar melhor. No caso em que aparecer planos negativos, por exemplo esse, que é no ângulo 52, eu seleciono, copio os dados, vou aqui novamente, seleciono a opção de texto, e aqui em 52, bem aqui, eu seleciono e colo novamente. Aqui eu removo os espaços, clico fora. Esse -2 normalmente não aparece, então eu clico em propriedades, o menos eu excluo, eu seleciono o 2 e clico em overline. Ou então eu coloco esse código aqui e o 2 entre parênteses. Eu aplico, dou OK. Aqui novamente eu posso vir e alterar a rotação e adicionar normalmente aqui o plano cristalográfico. Aí eu posso também reduzir a fonte e adicionar, mover para onde o plano fique melhor para visualizar. Então é basicamente isso. Então o gráfico está pronto dessa forma. Posso clicar com o botão direito, copiar e colar, seja ele no Word ou então no PowerPoint. Vou colar aqui no Word, rapidinho. Então ele já cola automaticamente numa qualidade boa e vetorizada. Então eu posso vir e cortar essa parte em branco. Basicamente isso.